Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos, porque fazer reflexões em torno do que Jesus nos ensinou é sempre muito gratificante e necessário em nossa vida. A nossa vida terrena, que precisa ser transformada a partir dos ensinamentos de amor que Jesus nos deixou. Então, vamos fazer esse nosso encontro com muita alegria. Pensar em Jesus entrando em nosso lar, sentando ao nosso lado e ficando conosco, nos amparando e nos protegendo. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Passamos agora a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 62. Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo se dirigindo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor à ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador de vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino? Que belas reflexões de Emmanuel sobre Jesus. Jesus, um espírito puro, o espírito mais elevado que passou pela terra, ele desceu até a terra, passando por todas essas situações difíceis, para nos ensinar, para nos deixar o caminho que pudéssemos percorrer e alcançar assim a gloriosa ressurreição no reino de Deus. Ele veio passando por todas essas condições difíceis para a nossa libertação, para a nossa redenção. Então, meus amigos, façamos a nossa prece inicial, elevar nossos corações, nossa mente ao Altíssimo, para que os guias espirituais venham a ter conosco.
Amado Jesus, vamos realizar o estudo do vosso Evangelho. Pequeninos que somos, desejamos compreender os vossos ensinamentos tão profundos e grandiosos e, sobretudo, vivenciá-los, substituindo as nossas imperfeições pelas virtudes que foram exemplificadas por vós. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, estudando as parábolas que Jesus nos deixou. São ensinamentos realmente muito profundos e em todas as parábolas os ensinamentos nos conduzem a uma reflexão sobre o caminho que devemos seguir para alcançarmos o reino dos céus. Não só o reino dos céus na dimensão espiritual, lá do outro lado da vida, mas a partir de agora, a partir da construção interior desse reino. Apesar das dificuldades, dos desafios, esse reino pode se formar e nos conduzir a uma vida plena, a uma vida de harmonia, a uma vida de paz. Então, hoje nós temos a parábola da figueira estéril. Um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela, mas não o achou. Disse então ao que cultivava a vinha: olha, faz já 3 anos que venho buscar fruto a esta figueira e não o acho. Corta-a, corta-a pelo pé, para que ela ainda ocupando a terra. Mas o outro, respondendo, lhe disse: Senhor, deixai ainda este ano, enquanto eu a escavo em roda e lhe lanço esterco. Se com isto der fruto, bem está, e se não, virás a cortá-la depois. O registro é de Lucas, capítulo 3, versículos 6 a 9. Ou seja, uma coisa que nos chama a atenção. A figueira estava plantada em uma vinha. Na época era possível, era comum se plantar na vinha, na videira, um outro tipo de planta, né? E aqui estava o responsável, o dono da vinha, indignado porque já fazia 3 anos e não tinha fruto. Ela estava se apresentando como estéril, por isso ele queria cortá-la. Mas o seu trabalhador disse: não, me dê mais um tempo, eu vou cuidar dela esse ano. Se não der fruto, aí o senhor faz assim, o que quiser, pode cortá-la. E assim foi feito, né? Deve ter sido feito assim. Então Jesus, com essa parábola, mais uma vez ele usa a imagem, ele costumava, no Evangelho a gente encontra muito, né? A imagem da figueira, da vinha. E segundo os estudiosos, dizem que nessa época em que foi dita essa parábola, a figura da figueira, da videira, se aplicava aos judeus. Deus seria o dono da vinha, né? E Jesus o trabalhador. E Jesus, ele disse que Deus estava já querendo
tomar alguma providência. Em que sentido? Os judeus, eles foram o povo escolhido para divulgar os ensinamentos espirituais, difundir os ensinamentos, propagar os ensinamentos no mundo, né? Os ensinamentos espirituais. Mas o que é que estava acontecendo? Eles estavam voltados muito para a vaidade, né? De serem o povo escolhido, né? Muita vaidade, muito orgulho, ficavam vaidosos demais porque tinham templos muito bonitos, se vestiam muito bem, né? E os sacerdotes, os escribas, de uma forma muito luxuosa, e também porque eles conheciam a lei, né? Conhecia o que os profetas tinham ensinado, a lei de Moisés, e o orgulho, a vaidade era muito grande. Viviam de aparência, tinham, assim vamos dizer, Deus, a lei nos lábios, mas não tinham no coração, em sua vivência, em suas práticas. Então, de acordo com os estudiosos, quando Deus assim pensou em tirar deles essa missão, tirar dos judeus essa missão de divulgar, de divulgação dos ensinamentos, Jesus tinha pedido mais um tempo, que afinal de contas ele vinha até a terra. E quando ele conta essa parábola, né, é interessante que ele diz que o dono da vinha reclamou que já fazia 3 anos que esperava um fruto e nada, né? A figueira permanecia estéril. E quando ele conta essa parábola, já se aproximava o término da missão de Jesus, que foi uma missão de 3 anos. E ele estava exatamente advertindo de que a nação judaica ela viria a ser cortada, perdendo a oportunidade de liderança espiritual no campo do mundo. Então Jesus ele coloca a situação do povo judeu nesta parábola. Deus, o dono da vinha, a figueira, o povo judeu, sem dar frutos, sem propagar corretamente os ensinamentos espirituais, e Jesus, aquele trabalhador, querendo ainda adubar, ele viria, viria à terra e pediu mais um tempo. Mas ele já estava terminando a sua missão, tentando fazer, já há quase 3 anos, há 3 anos, tentando fazer com que o povo judeu despertasse e nada. Ou seja, ele estava dizendo que essa liderança espiritual seria cortada do povo judeu. Mas se a gente for aplicar esta parábola aos dias atuais, o que é que nós podemos concluir? Nós somos, como espíritos imortais, somos como plantas, as figueiras plantadas por Deus no mundo, para que possamos produzir, dar bons frutos, principalmente, lógico, dar bons frutos, concretizar através das nossas ações, das nossas atitudes, os ensinamentos espirituais. Jesus veio nesta missão
de transmitir de transmitir às nossas mentes os valores espirituais, a verdadeira realidade da vida, essa realidade distorcida porque a gente vive como se estivéssemos aqui na Terra para sempre e que a vida só tivesse um único significado, que seria o crescimento material. Nós pensamos que podemos crescer do ponto de vista material, expandir os nossos vícios, viver conforme as nossas imperfeições, e basta dizer que acredita em Deus para ser feliz na presente vida e, sobretudo, para ter um bom lugar depois da morte. Aliás, provavelmente, muitos questionem se há ou não vida após a morte. Muitos dizem, a vida é só uma. Eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar. E isso significa só prazeres materiais. Lógico que nós precisamos dos bens materiais para termos qualidade de vida. Quando Deus nos dá a oportunidade da aquisição desses bens materiais, é para que tenhamos qualidade de vida. Mas, sobretudo, essa qualidade de vida nos dê tranquilidade para pensarmos no nosso crescimento espiritual. Para pensarmos que de uma hora para outra vamos partir e deixar tudo por aqui. Tudo que tanto valorizamos, queremos mandar em tudo e em todos, impor a nossa forma de ser, a nossa maneira de ser, de uma forma egoísta, orgulhosos, vaidosos. Não sabemos perdoar o nosso próximo, perdoar o deslize, o erro de alguém. Isso tudo por quê? Porque a nossa vida gira em torno da vida material. E nem pensamos que existe uma outra dimensão, que a vida continua além túmulo. E quando nos sentimos fraquejados, doentes, no fracasso, aí nós recorremos a Deus e queremos ser atendidos de pronto. Aí a gente vai à igreja, vai ao templo protestante, vai à casa espírita. Na casa espírita se chega querendo resultados de uma hora para outra. Eu quero uma oração para abrir meus caminhos, eu não sei de onde se tira isso. Se vive de uma forma totalmente equivocada. E quando a dor bate à nossa porta, não como punição, mas como oportunidade de refazermos o nosso caminhar, mas como oportunidade de corrigirmos a nós mesmos, aí quando essa dor chega, aí a gente quer que tudo se resolva num passe de mágica. E que tipo de planta temos sido? Que tipo de figueira temos sido? Essa da parábola, que estava ali muito bonita, muito bem cuidada, com folhas, né, cheias de folhas, dando a entender que tinha ali fruto. Porque na figueira, quando ela floresce, né, as folhas se renovam, logo depois vem o fruto. E não, ela não tinha fruto nenhum. Já fazia 3 anos que ali estava sendo cultivada e nada. É como nós. Às vezes faz 50 anos que a gente está aqui. 20, 70. Quais são os nossos frutos?
o que temos produzido no campo do Senhor, na seara do Senhor. Não precisa ser obras ostensivas, coisas grandiosas. Jesus apenas espera que nos amemos uns aos outros. Não quer nada de grandioso, mas apenas que nós tenhamos a capacidade de amar uns aos outros. E no momento que amamos uns aos outros, nós vamos produzir bons frutos através da caridade. Não só a caridade material, mas sobretudo a moral. A oportunidade de darmos um pouco de nós mesmos ao nosso semelhante. Atenção, acolhimento, uma prece, um sorriso, a paciência, a compreensão, são frutos que estão ao nosso alcance, que nós podemos produzir dentro da nossa casa, onde nós somos chamados aos grandes testemunhos, porque ali muitas vezes estão desafetos de outras vidas. Enfim, em qualquer parte que estejamos, podemos ser essa planta, essa árvore que floresce e que dá frutos. Imagine o fruto que podemos dar de levar com formação, fé e esperança ao nosso próximo, consolação ao outro, ser aquele ombro amigo, aquela mão que apoia. São frutos que estão ao nosso alcance. São reflexões. A gente mergulha nessas reflexões e encontra tantas falhas, tanta omissão. Nossa, poderíamos fazer muito mais, mas nós nos melindramos muito, colocamos muitas condições para fazer isso ou aquilo e perdemos assim a oportunidade de sermos não essa figueira estéril que só tinha aparência, mas aquela figueira que dá sombra, aquela figueira que dá frutos para saciar a fome do outro. Então, meus amigos, essa parábola da figueira estéril que Jesus contou se dirigindo aos judeus, eles estavam prestes a perderem essa missão de divulgação religiosa e espiritual pelo mundo afora. É tanto que o Evangelho se expandiu e passou a ser divulgado em todos os lugares, por vários tipos de pessoas, dessa ou daquela nacionalidade. Fica, portanto, a reflexão para a semana sobre o que temos feito, o que temos produzido na seara do Cristo. E agora vamos fazer as nossas rogativas. Vamos vibrar amor, perdão, esperança, paz. Senhor Deus Pai Criador,
Rogamos pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que a miséria, o sofrimento não sejam expandidos em decorrência do egoísmo de quem poderia saciar tanto sofrimento. Pelo entendimento, pela paz em nosso país, onde temos tanto sofrimento, tantos conflitos, tanta perseguição, tanta destruição. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, guiada pelos postulados kardecianos e o Evangelho do Cristo. Rogamos pelo entendimento, pela concórdia junto daqueles que não simpatizam conosco, por nossos irmãos doentes, atravessando provações e expiações dolorosas no campo da saúde. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Senhor meu Deus, recebei, Senhor, as nossas rogativas e derramai sobre todos nós a vossa graça, que ela envolva a todos nós, eliminando do nosso ser as energias deletérias, renovando assim nossas forças, nos fortalecendo para a nossa caminhada terrena. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.